Superman. O Superman é, sem sombra de dúvidas, o maior herói de todos os tempos e... ultimamente, para o deleite de seus fãs, ele tem ganhado bastante destaque, com muitas produções focadas nele sendo lançadas e com um novo filme anunciado que sairá em breve. Esse filme tem gerado hype em muitos fãs do universo DC, que clamam por uma nova produção que resgatasse a imagem clássica do herói, cuja última encarnação nos cinemas tinha sido no antigo universo estendido da DC Comics, que era comandado por Zack Snyder, que tentou trazer para aquela franquia uma abordagem mais madura e deveras sombria. Eu tenho que ir até Gotham convencê-lo a me ajudar, ou ele vai ter que morrer. Clark. Ninguém permanece bom nesse mundo. Você é tão sombrio! O que acabou atraindo uma certa parcela do público, mas que é considerada por muitos fãs da editora como uma baita heresia contra os heróis. This is blasphemy! This is madness! E como eu disse em um vídeo anterior aqui do canal, esse primeiro universo estendido da DC não foi lá muito bem. O que quer dizer que não são apenas os fãs que estão torcendo pelo sucesso do longa, mas o próprio estúdio da Warner Bros. Está contando muito com isso para limpar a imagem da franquia da DC Comics nos cinemas. E recentemente foi lançado um novo teaser do filme do Superman, que trouxe uma cena completa do filme e alguns pequenos trechos, que incluem versões mais longas de cenas do primeiro trailer. Isso foi o suficiente para aumentar o hype do fandom, que já tá bem animado para esse filme. Mas nem tudo são flores, pessoal. Antes do lançamento desse novo teaser, rolaram algumas exibições testes do filme. E alguém que supostamente teria comparecido a uma dessas sessões divulgou detalhes da trama na internet. E meu amigo, se essa merda for verdade, é capaz de muito marmanjo voltar pro Zack Snyder pedindo desculpas de joelhos. Talvez eu tenha sido cruel com você. E eu já vou deixando claro que eu nunca botei fé que o James Gunn faria um bom universo cinematográfico baseado nos personagens da DC. E eu tenho meus motivos pra achar isso. Mas vamos deixar isso pra mais pra frente no vídeo. Mas antes de prosseguirmos, quero lembrá-los de que as informações a seguir não foram confirmadas. Apesar do que eu vou dizer, elas devem ser tratadas como rumor e não como informação definitiva. Mas de qualquer jeito eu vou deixar o aviso de spoilers, porque, ainda tem chance de elas serem verdadeiras, pelo menos até certo ponto. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, porque isso é importante para eu continuar trazendo conteúdo aqui para o YouTube. Se quiser, deixa um comentário também. Dito isso, vamos para o vídeo. E nós já vamos começar com a própria cena que foi apresentada no último teaser. Como eu havia dito, esses vazamentos ocorreram um pouco antes do lançamento do novo teaser e foram disponibilizados por alguém que supostamente compareceu às exibições teste. E nesse vazamento ele já havia falado sobre essa cena e a descrição que ele deu bate exatamente com o que foi mostrado nela. Tudinho, tudo, até os mínimos detalhes. E também foi dito que essa será a primeira cena do filme. E assim, gente, recentemente nós também tivemos um caso de um filme de super-herói que liberou a primeira cena do filme. O resultado nós vimos qual foi. Sente o cheiro de ameaça? Enfim, é bem possível que isso seja verdade, porque se repararem bem, o diálogo dos robôs que acodem o Superman é super expositivo, como se eles estivessem dando uma de professor enredo pro público. Não precisa agradecer, senhor. Nós não damos valor a isto. Não temos qualquer tipo de consciência. Caramba, hein, grossa! E também tem a forma como eles apresentam a robô novata. Essa é a Doce. Ela é nova. Ele olhou pra mim. O cara começou falando que eles não tinham emoções pra logo depois a robozinha ficar com a entrada USB pingando óleo por causa do Superman. Dentro. Enfim. Tudo leva a crer que essa cena está apresentando esses personagens como algo que tem importância para o protagonista, já que no primeiro trailer foi mostrado uma cena dele segurando um desses robôs destruído, indicando que isso será uma grande perda para ele. E eu tenho quase absoluta certeza de quem será o responsável por essa morte, já que há um tempo atrás foi vazado que o Lex Luthor irá criar um clone defeituoso do Superman nesse filme, que deveria ser uma adaptação do Bizarro, mas aqui ele vai se chamar Ultraman. E pra quem não sabe, Ultraman é o nome de um outro vilão do Superman, que é uma versão maligna dele de um universo onde os heróis são os vilões e vice-versa. Mas enfim, os vazamentos não dizem que foi o Ultraman quem massacrou os robôs na Fortaleza da Solidão. Isso sou eu quem estou deduzindo, e eu tenho bons motivos para achar isso.
Mas eu ainda não cheguei lá, então pera um pouquinho aí. Mas enfim, agora eu vou falar um pouco sobre o personagem que é a principal razão dessa fé do público no James Gunn. O Jimmy Olsen. O quê? O quê? Você achou que eu tava falando do David Corenswet Sweat? Nananina não, meu parça. O verdadeiro motivo da fé inabalável do público nesse filme foi a escalação do Jimmy Olsen. E se você não acredita, então prove. Minha cabeça, da minha cabeça. Coisa feia, rapaz. Falando sério agora, não é novidade pra ninguém que um dos problemas na indústria atual de entretenimento é a forma como os estúdios querem enfiar a diversidade forçada nas adaptações, alterando a etnia de vários personagens populares. Mas parece que o alvo favorito dessas mudanças de etnia são personagens ruivos, visto a quantidade de personagens ruivos que são transformados em negros. E com o Jimmy Olsen não foi diferente, visto que na maioria das adaptações mais recentes ele foi retratado como negro. E o James Gunn, sabendo dessa insatisfação do público, foi lá e escalou um ator ruivo para viver o Jimmy Olsen. E isso foi o suficiente para o público criar essa ideia de que todo o elenco desse DCU vai ser fiel, a ponto até mesmo de ignorarem certas escalações posteriores. Mas enfim, voltando com os vazamentos, segundo o que foi dito, o Jimmy Olsen vai ter uma caracterização daqueles geeks adoráveis e desleixados, até aí nada muito diferente. Mas os vazamentos também dizem que ele vai ser um self-insert do próprio James Gunn. Se for o caso, é melhor o Perry White não checar o HD dele. E todas as garotas do escritório vão dar em cima dele. Mas é muita vontade de se autoafirmar. Será que ele está querendo compensar o pinto pequeno? Enfim, seguindo com os vazamentos, também temos informações sobre a participação do vilão Lex Luthor, que vai ser interpretado pelo ator Nicholas Hoult. Ele é a versão jovem do Fera dos filmes dos X-Men da Fox. E ao que tudo indica, o Lex desse filme vai ser uma alusão ao Elon Musk, porque é claro que tem que ser, né? Afinal, o Beautiful People atualmente odeia ele, como o Lex é um bilionário maligno, já sabe, né? Mas se fosse eu, o Lex claramente seria uma referência ao... Bom, ainda sobre o Lex, os vazamentos dizem que ele vai se aliar a uma nação poderosa para combater o Superman. E essa tal nação tá tentando conquistar um país menor, que será um país fictício do Oriente Médio. Obviamente isso será uma alusão ao conflito entre Israel e a Palestina, porque, né, grupos terroristas? Não. Governo ditatorial? Não. Pra galerinha colorida, o problema do Oriente Médio é o capitalismo e o imperialismo americano malvado. USA! E além disso, o Lex vai ser uma representação da masculinidade tóxica. Porque ainda de acordo com os vazamentos, o Lex aprisiona os desafetos dele em mini-mundos, incluindo suas ex-namoradas. E eventualmente ele irá aprisionar o Superman em um deles. E o James Gunn já confirmou que vamos ver coisas assim no filme, o que dá um pouco mais de credibilidade a esses rumores. Ainda de acordo com os vazamentos, o Lex enviaria uns monstros para atacarem a cidade, incluindo aquele kaiju que aparece no primeiro trailer. Enquanto isso, o Lex invadiria a Fortaleza da Solidão junto com o Ultraman, já que como ele tem DNA do Superman, ele pode enganar a programação da base. E é por isso que eu acho que foi ele que massacrou os robôs. Ah, agora eu entendi! Bom, seguindo com a suposta trama. Na Fortaleza, o Lex encontraria as mensagens do Jor-El armazenadas nos cristais, que já são um elemento clássico das histórias do Super. É importante que você saiba que as respostas... A Demi Lovato fica tão bem em HD, não é? Inclusive estão dizendo que o Jor-El vai ser interpretado pelo Bradley Cooper, que é conhecido por alguns filmes como Se Beber Não Case e Nasce Uma Estrela, mas ele também é membro da trupe do Gunn. Ele dubla o Guaxinim dos Guardiões da Galáxia. E bem, é aqui que as coisas começam a ficar tensas, porque de acordo com os vazamentos, o Jor-El enviou o filho dele pra Terra para ele dominar o mundo e escravizar a humanidade. Pois é isso que os rumores dizem. Eu consigo tirar duas teorias a respeito disso. Ou o Superman realmente não sabia disso e essas mensagens estavam escondidas na Fortaleza da Solidão sem ele nunca ter achado, ou então ele sabia o tempo todo e preferiu esconder por medo do que pensariam dele. E o filme vai dar pra ele um desses arcos onde o personagem é criado pra ser mal, mas escolhe contrariar sua programação e virar do bem por vontade própria. O que eu não acho que seria o ideal para o Superman, mas quem liga pro que eu acho, não é? Fato.
Mas enfim, sobre esse lance do Jor-El, eu tenho minha própria ideia sobre isso, mas vou deixar para as considerações finais. Tudo bem. Enfim, o Lex jogaria essas mensagens do Jor-El na mídia e a humanidade passaria a odiar o Superman por medo do que ele... Peraí! Lex Luthor conspirando para manchar a imagem do Superman? Superman sendo odiado pela população? Lex Luthor criando um monstro híbrido do Bizarro com outro vilão clássico do Superman? Um monte de participação de personagem, mesmo esse sendo só o segundo projeto da franquia? Esse filme é a mesma bosta que o Batman vs Superman! Continuando. Mas é claro que o Superman vai recuperar a confiança da humanidade e derrotar o vilão. E o final do filme vai envolver uma participação da Supergirl aparecendo bêbada. Ai, cara, isso parece ter saído de um desses filmes atuais que deturpam personagens de domínio público. A diferença é que isso não foi feito por um estúdio picareta, e sim pela empresa que ainda detém os direitos do personagem. Acabou. Só esclarecendo que eu não cobri tudo o que foi dito nos vazamentos. Eu preferi focar apenas nos detalhes que eu achei mais pertinentes de serem comentados. Mas se quiserem conferir a história completa, podem dar uma olhada no site que eu usei de fonte principal. E se esses rumores são reais ou não, só saberemos quando o filme lançar. Mas, não querendo bancar o chato, mas da última vez que vazaram rumores desse tipo, acabou que era verdade no final. Vira essa boca pra lá. E mais, esse rumor a respeito do Jor-El me lembra muito o filme Brightburn. Pra quem não se lembra, Brightburn foi um filme de terror lançado em 2019, que contava basicamente a mesma história do Superman, porém aqui, em vez de se tornar o salvador da humanidade, ele vira um psicopata. Bem, o filme não chega a explicar qual é a origem do garoto alienígena e nem o que aconteceu com o planeta dele. Mas são deixados indícios de que os kryptonianos desse universo seriam uma raça conquistadora, assim como os Saiyajins e os Viltrumitas. Mas o filme deixa claro que o moleque foi enviado para conquistar a Terra. Mas por que isso é relevante pro vídeo? Bem, acontece que esse filme é do James Gunn. Pois é. Apesar de não ter dirigido esse filme, o James Gunn foi o principal produtor dele, ele teve bastante controle sobre esse filme. Tanto que os roteiristas são um irmão e um primo dele, o diretor é um cara cuja maior parte da filmografia foi trabalhando nos filmes do Gunn, em categorias técnicas, a atriz principal é a amiga dele e uma principal colaboradora dos seus filmes, e o filme também tem uma participação especial de um ator que está em todos os filmes que ele dirige. E bem, a cena final do filme deixa subentendido que ele queria emplacar um universo compartilhado de versões de terror dos heróis da DC. Tanto que ele deixa margem para filmes de terror do Aquaman e da Mulher Maravilha. Inclusive, é possível notar uma imagem do Crimson Bolt aí no meio, o protagonista do filme Super, que é uma espécie de filme de super-herói mais 18 dirigido pelo James Gunn, cuja história acompanha um sujeito com sérios problemas mentais que, após ser largado pela namorada, resolve virar um vigilante que sai por aí agredindo pessoas na rua. Acho que ele seria o Batman desse universo. O que também reforça que o James Gunn teve muito controle criativo sobre esse filme. Aliás, eu vinha brincando que nesse trecho aqui do trailer do Superman parece que ele tá meio que segurando o ódio. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas agora eu fiquei pensativo. E se esse for um dos arcos do filme? E se o filme for sobre o Superman aprendendo a conter seus impulsos e tentando não virar o ditador que ele foi criado pra ser? Não, ele não... Ele não faria isso comigo. Mas onde eu quero chegar com isso? Bem, acontece que eu acho que o pessoal tá muito iludido com esse projeto do James Gunn. O pessoal tá tão confiante de que ele vai trazer um Superman esperançoso e que transpira otimismo, que começaram a tratar o Gunn como se ele fosse o maior entendedor de quadrinhos.
Mas se formos analisar os trabalhos anteriores dele, os filmes dele seguem todo um mesmo estilo e ele não sai muito disso. Ele curte fazer filmes com muita comédia e violência explícita. E pra um cara que recentemente vem dizendo que sempre foi fã do otimismo dos heróis clássicos... Being a child, I loved the purity of Superman. It was a time when I was starting to understand what movies were. Ele sempre curtiu fazer uns projetos que deturpam o conceito clássico de super-herói. Iam ter que rastejar pelo cocô. Só porque são aliens não quer dizer que são porcas. Porcalhão. O Superman é alien e tem fetiche por cocô. Vai catar coquinho, cara. Ah, é. O Uber Lib da vida dele é a Chase, pelo que eu sei. Olha que diálogo merda. E o pessoal tá tão iludido que o Gunn vai fazer uma franquia foda que do nada todo mundo começou a curtir umas paradas que já tinham na gestão anterior, mas que naquela época foram considerados o motivo do fracasso do antigo DCU. O pessoal ficou fulo com o Walter Mamada porque ele simplesmente jogou fora o arco que estava sendo construído no Snyderverse e começou a disparar uns filmes aleatórios focados em personagens menos relevantes. Nessa época o pessoal vivia reclamando que queria uma continuação do Homem de Aço, mas o pessoal entregava um filme da Arlequina. Mas depois que o Gunn anunciou os projetos que farão parte do novo DCU, geral achou o máximo. Sendo que quase tudo que ele apresentou são uns projetos focados em personagens pequenos e que não parecem estar trabalhando juntos para construir algo maior. Mas agora os DCnautas acham isso o máximo e dizem que isso é bom para dar destaque para personagens menos favorecidos e para não ficarmos sempre com os mesmos personagens. Mas brother, a DC passou 35 anos, eu calculei, fazendo só filme focado em Batman e Superman, e no meio disso lançando uns filmes aleatórios focados nos personagens qualquer coisa. O único personagem relevante que ganhou um filme durante esse período, além desses dois, foi o Lanterna Verde. E curiosamente, os únicos personagens realmente relevantes que vão ganhar projetos nessa nova franquia são justamente esses três. Mas esse filme foi um fracasso e geral detestou. Vai me dizer que isso foi o suficiente pra saturar o personagem. Aliás, você pode falar o que quiser do Zack Snyder, mas é inegável que a Mulher Maravilha só começou a ser valorizada durante o universo dele. E agora, na nova gestão, ela voltou a ser escanteada como era antes. Fora que os personagens que ele apresentou nessa franquia ganharam no máximo 2 filmes solos cada um, e a maioria nem foi bem aceita pelo público. Isso foi suficiente pra saturar esses personagens pra você? Ah, fala sério. Se fosse alguns anos atrás, o James Gunn seria banido de todas as convenções de quadrinhos da América, e a Warner receberia milhões de mensagens raivosas dos fãs por ela sequer considerar lançar um filme do Sargento Rock antes de fazer um filme da Liga. E pra quem diz que o James Gunn manja muito de quadrinhos, deixa eu te contar um segredinho. Nenhum filme do Gunn é fiel. Pois é. O pessoal tem essa ilusão de que o Gunn é um grande adaptador de quadrinhos porque os projetos que ele fez até hoje na Marvel e na DC foram bem aceitos pelo público. Mas isso não quer dizer que eles sejam fiéis, tem muito filme de quadrinho por aí que não é fiel e é considerado bom. O lance é que o Gunn costuma adaptar personagens obscuros que ninguém conhece. E ele faz isso de propósito, porque ninguém vai aparecer pra reclamar das suas alterações se os personagens não tiverem fãs. Tanto que quando ele lançou o desenho do Comando das Criaturas, que foi o primeiro projeto do novo DCU, ele sofreu diversas críticas porque o Gunn adaptou os personagens mais conhecidos pelo público e os fãs não gostaram de como ele retratou eles. Os filmes de quadrinhos do Gunn são tipo o dinossauro do Jurassic Park. Só uns 3% é DNA original de dinossauro e o resto é tudo lixo aleatório que ele meteu na composição. Ai, Peter, mas vários diretores com estilos autorais já adaptaram heróis de quadrinhos e fizeram um bom trabalho. Sim, mas eles não fizeram filmes 100% fiéis aos quadrinhos. Eles adaptaram esses personagens para as suas propostas. E a proposta do James Gunn não é nem um pouco compatível com o estilo das histórias clássicas do Superman. Então, a minha teoria é de que o Gunn nem pretendia fazer um filme do Superman, porque, como eu disse, o lance dele é fazer filmes sobre personagens de segunda e terceira prateleira, e, consequentemente, ele não tinha uma proposta definida para o filme. Então, o que ele fez foi reaproveitar conceitos de projetos flopados dele, reaproveitar alguns elementos do Snyderverse, e isso é algo que ele já começou fazendo, visto que o Comando das Criaturas mostrou um Nightmare dos pobres, e adicionou Krypto, porque um dos elementos da fórmula do James Gunn é colocar um animalzinho de CGI. Menos esse aqui ele quer que você esqueça. Ou seja, tudo o que ele está fazendo até agora é a mesma merda que o Kevin Smith fez com o He-Man da Netflix.
Enquanto o James Gunn apenas fazia filmes para deturpar os super-heróis, o Kevin Smith era bem mais explícito quando expressava seu ódio pelo He-Man. Porém, quando ele foi chamado para fazer o desenho dos Mestres do Universo da Netflix, ele do nada mudou totalmente a sua abordagem e virou um grande fã do He-Man. Mas começaram a surgir rumores de que ele na verdade estava fazendo uma versão totalmente deturpada do desenho, o que ele próprio veio a público desmentir. Mas no final os rumores eram 100% verdadeiros e ele é quem estava mentindo. Eu acho que o James Gunn tá fazendo exatamente a mesma coisa. Ele tá falando só o que o público quer ouvir para convencer eles a darem uma chance pro filme, acreditando que se eles derem uma chance e assistirem ao filme, eles vão acabar gostando da abordagem que ele trouxe ao personagem. Porque na cabeça do Gunn, qualquer merda que ele faça é uma grande genialidade que só podia ter saído da mente dele. Mas assim, gente, isso é só o que eu acho. Vocês não são obrigados a concordarem com tudo que eu digo. Até porque o que dissemos aqui não passam de rumores e teorias minhas. Mas se quiserem concordar comigo, vocês podem também, porque nunca é ruim ter gente levando sua opinião a sério. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like e, se possível, deixe um comentário também. Um forte abraço e... tchau!